Você acompanha o Jornal Jovem Pan, o nosso assunto agora. O Brasil teve, no ano passado, a pior nota já obtida pelo país em um índice que mede, desde 2012, a percepção da corrupção, de acordo com a Transparência Internacional. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques Carvalho, amenizou o resultado, chamado por ele de conversa de boteco. E sobre esse assunto e outros também do Congresso Nacional, nosso entrevistado é o senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Tudo bem, senador? Mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção de nos atender. Tudo bem, Thiago. Um grande prazer estar falando com a Jovem Pan. E esse assunto hoje veio mais uma notícia negativa para esse governo, mas é aquilo, tudo que acontece tem uma causa, e a causa disso foi especialmente o abandono da agenda anticorrupção pelo governo Lula, desde o início. Lamentáveis as palavras do ministro da CGU, chamar isso de conversa de boteco. Na verdade, ele devia se preocupar em mostrar resultado, porque esse tipo de situação no Brasil, em 107 lugares de 180 países, com a pior nota da história, afeta a nossa imagem internacional, prejudica a atração de investimentos e o próprio ambiente de negócios no Brasil. Senador, a dúvida é a seguinte, porque a corrupção saiu do foco do noticiário, né? Desde o fim da Operação Lava Jato, claro que a gente sempre noticia operações da Polícia Federal, mas não é mais como era anteriormente. E eu pergunto para o senhor, nesse momento, o Brasil, apesar de toda essa percepção, o Brasil não tem avanços nesse combate? O que continua acontecendo em relação à corrupção no país? Não, ela voltou com tudo dentro desse governo Lula. Desde o fim da Lava Jato, já houve um enfraquecimento do combate à corrupção. E a corrupção, ela está sempre aliada à impunidade. Se você tem impunidade, a corrupção tende a crescer. No fundo, é sempre uma questão de risco e de oportunidade. Maiores oportunidades, menor risco, vai crescer a corrupção. O que esse governo fez no início? Foi para cima da lei das estatais. Obteve uma suspensão, nomeou pessoas-chave em cargos de estatais que estão dando aí prejuízos recordes bilionários, sem que houvesse qualificação, ou pessoas com conexões político-partidárias que muitas vezes refletem em conflito de interesse. A Polícia Federal, o senhor acabou de falar de uma operação aí que houve em Brasília. Eu não conheço os detalhes dela, mas as operações da Polícia Federal hoje em dia normalmente nunca tem prisão, são só buscas e apreensões, nunca se sabe o que acontece com o final das investigações, não há uma transparência em revelação das informações, o público não fica sabendo, não consegue acompanhar o que está acontecendo. Resultado, né, as prisões caíram, as condenações caíram, e o que é pior, condenações que haviam no passado de gente inequivocadamente corrupta, como por exemplo o Sérgio Cabral, têm sido anuladas pelo nosso judiciário. Eu utilizo uma frase que, a meu ver, é lapidar para a situação: o peixe apodrece sempre pela cabeça. Se você tem um governo federal que não tem agenda de corrupção, ao contrário, ele é hostil à agenda anticorrupção, isso vai refletir em todo o país. Senador, vou chamar os nossos comentaristas. A Dora Kramer vai fazer a próxima pergunta. Temos também o Nelson Kobayashi. Dora Kramer. Boa noite, senador. Nesse cenário, nesse quadro hoje, que saiu nesse relatório em que o país cai mais no ranking da percepção do combate à inflação, temos agora essa iniciativa de revogar a lei da ficha limpa, né? Porque reduz de 8 para 2 anos a punição, né? O que o senhor acha? Qual seria o impacto, caso isso seja aprovado? Qual seria o impacto na cena política brasileira? Olha, historicamente, eu sou sempre contra retrocessos na área da integridade e do combate à corrupção. Eu, no entanto, estou no Senado e esse projeto está na Câmara, ainda está sendo debatido. Eu normalmente tenho adotado a seguinte postura: eu só falo dos projetos se eles chegam no Senado. Eu não sei se esse projeto vai ser aprovado e em que formato específico. Agora, o que eu posso te dizer é que, historicamente, eu sou contra retrocessos na legislação anticorrupção ou a respeito de integridade. Vamos ver se vai ser aprovado na Câmara e o que vai ser aprovado na Câmara para eu ter um juízo definitivo sobre essa questão. Kobayashi.
Senador Sérgio Moro, boa noite, sempre um prazer falar contigo. A gente tem vários pontos a partir desta pesquisa que indicam o que contribuiu para a queda no índice e também alguns outros pontos que são tidos como positivos. Um dos pontos positivos é a maneira como o STF e o ministro Flávio Dino têm lidado com as emendas parlamentares. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a conduta do ministro Flávio Dino à frente do Supremo Tribunal Federal como relator deste caso, e especificamente em relação às emendas que interessam tanto aos seus pares, os parlamentares. Olha, todos os parlamentares, eu me incluo aqui, ninguém é contra a transparência. As emendas, elas destinam recursos públicos a finalidades públicas. Por exemplo, vão para organizações sociais, vão para a rede pública de saúde, para as santas casas, para as entidades filantrópicas, vai para a segurança pública. Eu destino muito recurso para a segurança pública. Eu tenho todas as minhas emendas em transparência ativa, né? Eu tenho um site específico, estão todas lá e o cidadão pode acompanhá-los. Iniciativas de transparência, de coibir desvios, sempre são bem-vindas. Mas tem um ruído muito grande no Congresso em torno desse tema, porque foi discutida uma lei, foi debatida uma lei, foi aprovada uma lei, inclusive essa lei foi objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, mas nunca parece que é suficiente. E não, o que a gente não pode fazer também é demonizar as emendas parlamentares. Se tem desvios, que se investigue, que se puna, caso sejam identificadas situações específicas. Mas, no fundo, é uma forma de direcionamento de recursos públicos para finalidades públicas. O que eu acho um pouco engraçado nessa história toda é que hoje só se fala em desvio, em possibilidade de corrupção dentro das emendas parlamentares. E dentro do governo? A gente acabou de ver a Previ, o TCU apontando um rombo bilionário na gestão da Previ, que, no mínimo, revela inaptidão. Mas talvez tenhamos que aprofundar esse tipo de investigação e veja que falamos em cifras milionárias. Então, hoje parece que só fala-se em investigar a corrupção relacionada a emendas parlamentares. E aqui eu não estou defendendo impunidade ou que nos faça investigação, mas existem muitas áreas do Poder Executivo com muito mais recursos que estão tendo resultados extremamente errados, haja vista, por exemplo, o que está acontecendo com as estatais, e não se fala em nenhuma investigação nessa área. Então, é natural, dentro desse contexto, que o Congresso veja com certa desconfiança e com um olhar um tanto quanto preocupado, porque se fazem ajustes, mas nunca é suficiente em relação a essa temática. Eu só queria agregar uma questão em relação à resposta anterior, que eu falei sobre o projeto. Eu disse, eu vou esperar esse projeto, né, de fato. Agora, existe uma reclamação válida, sim, de que muitas vezes a legislação eleitoral está sendo utilizada de uma maneira inadequada, né, contra opositores do governo. Eu recordo aqui, por exemplo, o caso, né, do ex-procurador lá da República, o Deltan Dallagnol, que ficou inelegível por nada, né, um processo absolutamente heterodoxo, uma aplicação da lei heterodoxa. Claro que a gente respeita as decisões judiciais, mas me parece um resultado bastante incompatível. Então, existe, sim, essa preocupação. Mas o meu juízo definitivo é apenas se isso chegar ao Senado e como chegar. Aí eu vou analisar ponto a ponto, valendo a minha posição histórica sempre de ser contra qualquer espécie de retrocesso. Senadora Dora Kramer quer fazer mais uma pergunta. Dora. Vamos voltar na questão do ranking, senador. Ali, examinando o relatório da Transparência Internacional, a gente vê que as razões pelas quais o Brasil caiu nesse ranking não se referem só ao Poder Executivo. Também tem ali apontamentos em relação ao Judiciário, e aí ao desmonte exatamente ao qual o senhor se referiu, de determinadas decisões, e também no Legislativo, com destaque para a questão das emendas. Então, isso me parece, não sei se eu concordo, uma obra coletiva, não é só do Executivo. O que seria necessário ao interesse, o senhor acha, de que se investir num esforço coletivo para se mudar essa situação? O país precisa recuperar essa agenda. Essa é uma agenda que não é só do setor público, é também do setor privado. Mas nós vivemos num regime presidencialista, com todos o enfraquecimento que tem havido do presidencialismo nos últimos anos, mas ainda é normalmente o presidente da República
que define a agenda econômica, agenda de políticas públicas. Então, se o presidente da República tivesse uma agenda anticorrupção sólida, ele conseguiria imprimir essa agenda, ou pelo menos levar essa agenda para os demais poderes. Se seria bem sucedido ou não, não sei, mas pelo menos haveria essa iniciativa. Porque dentro do parlamento, Dora, as iniciativas legislativas elas são muito fragmentárias. Eu, por exemplo, apresentei ano passado um projeto, eu chamei de projeto das leis das lojas americanas, para prevenir fraudes no mercado de bolsa de valores, para evitar aquelas situações de acionistas, investidores serem prejudicados em relação a fraudes contábeis como aquela de bilhões das lojas americanas. Nós aprovamos no Senado, está lá na Câmara, mas o trâmite é sempre muito demorado. Eu espero ainda que seja aprovado. Mas eu não tenho o poder de mobilização que tem um chefe do Poder Executivo. E aqui vamos falar a verdade, né? O Lula sempre foi, desde o início desse mandato, contra a agenda anticorrupção. Inclusive, ele fomentou perseguição contra agentes da lei que trabalharam na Operação Lava Jato, inclusive contra mim. Foi uma luta árdua lá para que nós evitássemos uma cassação injusta do meu mandato, né? Mas existe todo um discurso contra o combate à corrupção hoje. Veja lá o caso do juiz do Rio de Janeiro, o juiz Bretas, corajoso, decretou prisão, condenações contra uma quadrilha que havia simplesmente capturado as estruturas públicas do Rio de Janeiro. Hoje ele está afastado pelo CNJ, a meu ver, de uma maneira absolutamente injusta. Espero que essa decisão seja revista, como revisaram também aquelas decisões de mais curta duração de afastamento de desembargadores do TRF da 4ª Região. Mas nesse contexto, quem que vai querer investigar corrupção? Quem que vai querer proferir uma sentença dura contra um agente político poderoso, quando o resultado que se vê hoje são esses agentes da lei sendo perseguidos? O principal responsável por esse quadro está sentado na cadeira de presidente no Palácio do Planalto. Senador, muito brevemente, eu vi uma declaração do senhor já nessa semana. O que o senhor vai fazer? Como que o senhor vai trabalhar essa tentativa de se viabilizar candidato ao governo do Paraná em 2026? Olha, Tiago, eu estou focado no meu mandato de senador, tá? Em produzir ali bons resultados. Claro que, sendo oposição, muitas vezes o trabalho da oposição é obstruir, no bom sentido, projetos ruins do governo. Por exemplo, eu tenho sido sistematicamente contra o aumento de tributos, de impostos, né? A população não aguenta mais essa política de taxar tudo. Tenho focado na segurança pública, porque é uma área que o governo vem performando muito mal também. Inclusive, aprovei projetos na área da segurança pública no Senado, eles estão tramitando ali na Câmara dos Deputados. Tive um papel importante naquele projeto do fim das saidinhas, que, a meu ver, é um passo na direção certa da segurança pública. Agora, existe uma preocupação com o meu estado, o Paraná, que ele não caia em 2026 nas mãos do PT, que a gente está vendo esse desgoverno, e nem nas mãos de um aliado do PT. Então, é uma possibilidade, que eu tenho estudado bastante a fundo e a sério, concorrer ao governo lá do estado do Paraná, mas essa é uma questão que vai ser definida e resolvida apenas mais adiante. O foco agora é fazer um bom trabalho no Senado Federal. Senador Sérgio Moro, do União do Paraná, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.